Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no nosso 6º encontro, mais uma vez com uma aula palestra do curso para interessados ao cargo de vereador. E através da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Bragança Paulista, promovendo a educação cidadã. Como todos já sabem, acredito eu, sou a Érica, e juntamente com a Margarete, somos a coordenadora geral e a coordenadora executiva da escola. Neste momento, a Margarete não pôde estar presente conosco, mas ela estará acompanhando nos próximos dias. Estamos aqui hoje contando também com a presença do supervisor da escola, nosso vereador Sidney Guedes, que também é secretário da mesa diretora da casa. Muito obrigada pela presença. E agradecemos a presença de todos. Sabemos que foi bastante difícil chegar aqui no horário ainda por conta da chuva, Só mais alguns lembretes. Lembrar sempre de assinar a lista de presença quando estiver vindo aqui à casa, nos eventos, nos acontecimentos. A declaração de presença, o pessoal lá, nosso staff da Câmara, ali na frente, na mesa, o Tiago, a Muriel e a Fátima podem fornecer para vocês, tanto de hoje quanto de outras datas que vocês precisem. E, com relação ao relatório, para quem não pôde estar presente, estão me perguntando bastante, nas sessões da Câmara, eles poderão estar sendo feitos ainda. Lembrando que a semana que vem são as últimas sessões deste ano do período ordinário, por conta de estarmos entrando no período de recesso, apesar das atividades continuarem dos senhores vereadores e tanto da casa. A casa fica aberta durante todo o período de recesso, inclusive em janeiro, normalmente. A gente não para de trabalhar, mas o período legislativo ele para um pouco. Então, as sessões mesmo param de acontecer por cerca de um mês e meio. Como todos sabem, hoje é nosso 6º encontro. Nós temos mais 3 encontros com aulas palestras, e é o tempo que vocês têm para entregar para a gente esses relatórios de quem for fazer. Na verdade, seria até a semana que vem, até o dia 4. A semana que vem nós temos segunda e quarta. Mas como tem gente ainda que está com bastante atividade, tem trabalho para desenvolver e tudo mais, a gente está abrindo uma brecha para que vocês possam trazer até o dia 9, na segunda-feira. Só que não vai ter nenhuma atividade do curso, nesses dias todos, no dia 5, no dia 6, que é quinta e sexta, ou no dia 9, na segunda-feira. Mas procurem a gente aqui com os relatórios durante o expediente da Câmara, que a gente vai receber esses relatórios. Não vou deixar vocês entregarem no dia 11, que é o último dia de aula, por conta de a gente já estar fechando realmente as presenças e os relatórios para emissão do certificado para o dia seguinte. Então, tem de trazer para a gente até o dia 9, de preferência. Que mais? As sessões, muita gente estava me perguntando. O canal da Câmara no YouTube, vai lá, Câmara Bragança. Você entra, escolhe uma sessão de comissão, quem for fazer esse relatório à distância, pega, pode abrir, por mais que a sessão às vezes está gravada 30 minutos, se você rodar a sessão, ela vai começar às vezes só no 18, no 20, então tem sessões que às vezes demoram cerca de 6 minutos, 8 minutos, nem isso. Então, se vocês puderem perceber, não são sessões longas para fazer esse relatório. Aí aborda da seguinte forma: assistir a 40ª, um exemplo, sessão da Comissão de Educação de ontem. Assistir a 43ª sessão da Comissão de Educação, que aconteceu no dia 26, foi hoje de manhã. Dia 27 de novembro, a partir das 11 da manhã, 11h15, 11h30, a hora que está começando lá, que o presidente declara aberto, teve a presença de 3 vereadores no início, e dos assuntos tratados me chamou a atenção isso. E destaca um assunto lá que te chamou a atenção, e assina o relatório para poder fazer a entrega para a gente. É uma coisa bem para mostrar que você assistiu. O objetivo é esse do relatório. Que vocês, é como se vocês tivessem estado presentes naquela oportunidade. Então, agora vamos
chamar a nossa convidada da noite, a professora Rita Gonçalves, que é pós-graduada em Direito Eleitoral, especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias, é servidora há 32 anos da Justiça Eleitoral do Cartório em São Paulo, para contar para a gente um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é a arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais, com desafios e perspectivas. Seja bem-vinda à Câmara de Bragança Paulista. Obrigada, Érica. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Foi uma noite difícil para vocês chegarem, né? Então, mais ainda do que parabéns, eu quero agradecer também ao pessoal que, desde a eleição de 18, que a Érica gostaria que eu viesse, mas acabou que a gente não tinha mais agenda compatível, ficou para agora, né, para esse ano. E eu fiquei muito feliz de ter dado certo, porque eu tenho certeza que vocês, começando a pensar sobre isso com essa antecedência, vai ser muito possível ter um diferencial no resultado da campanha de vocês. Assim, só para eu ter certeza, os presentes aqui são pessoas que pretendem concorrer à vereança agora no ano que vem? É isso? Tá. Todos vocês, né? São pessoas que estão estudando, aprendendo. Então, assim, é muito difícil a gente ver um evento como esse acontecer todos os dias, sempre por aí. Eu estou há 32 anos na Justiça Eleitoral. Raramente a gente vê eventos desse porte, dessa forma. Então, assim, aproveitem bastante, porque é uma área difícil, né? Esse momento agora de vocês aprenderem todas as regras, ou pelo menos tenham uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo nesse mundo apaixonante, né? Nesse universo eleitoral. Então, antes de mais nada, essas minhas preliminares reverências a vocês por estarem aqui com toda a chuva, com toda a dificuldade e por todos esses atividades que eles têm que fazer, né? Parabéns, de verdade, assim, já recebam de cara as minhas reverências. Então, sempre parabenizando vocês todos por isso. A gente sabe que uma campanha eleitoral, ela envolve um monte de fatores e de elementos que vão acontecendo o tempo todo, né? Por exemplo, todo mundo aqui, quando está envolvido, alguém já concorreu aqui? Alguém que não vai ser a primeira vez? Uma coisa é você planejar a campanha, outra coisa é a campanha propriamente dita. O que é certeza é que tudo aquilo que é planejado e pensado com antecedência, você consegue fazer com que o resultado seja melhor. Diante de todas as mudanças que a legislação teve, diante das mini-reformas, né? O Ministério Público, a Justiça Eleitoral agora acompanhando as eleições, as campanhas de perto, né? Na fiscalização, no controle dos gastos. Então, a gente sabe que a conquista do voto é apenas uma etapa de tudo aquilo que vocês vão ter que pensar. Além disso, vocês vão divulgar as plataformas políticas de vocês para conquistar aquele eleitor, tentando não infringir as regras. Montar as agendas de vocês, de atividades, saber dentro dessas agendas o que é permitido, o que é proibido. Se você não está, por exemplo, tendo uma conduta que é vedada, o que você está fazendo naquela agenda que é permitido e saber a forma dos limites dessa atuação para que você conquiste o seu eleitor, mas que você não possa lá adiante ter um problema, uma multa, né? Ou muitas vezes até a desistência, a renúncia por ficar tão frustrado com aqueles problemas que uma campanha às vezes traz. Alinhar os assessores. Nenhum candidato vai estar sozinho, né? Vocês vão ter vários profissionais envolvidos com vocês na campanha. Desde já, é o momento de vocês pensarem: que profissional que eu vou querer ter comigo? Quem são essas pessoas que vão trabalhar na minha campanha? Vão ter aqueles amigos
que vocês querem, simplesmente pelo fato de serem amigos e vocês confiarem neles, mas vocês precisam também de pessoas capacitadas, de profissionais que possam orientá-los para que vocês não percam toda a conquista do voto que vocês tiveram. Então, vocês vão ter que se munir de informações, porque se vocês souberem o que é correto, o que é proibido, o que é permitido, vocês conseguem, inclusive, orientar melhor os assessores de vocês. Vocês também vão ter que angariar doações para financiar a campanha. O limite de gastos aqui, prefeito é 500 e alguma coisa, foi, né? 500 e alguma coisa, eu dei uma olhada lá na tabela do TSE. E 43 mil e qualquer coisa, esse valor ele vai ser corrigido desde junho de 16 até, acho que julho de 16 a junho de 20. Em junho, vocês vão receber lá no site do TSE a tabela com o valor atualizado. Você tem que planejar muito bem esse limite de gastos, porque às vezes é pouco, às vezes é muito, dependendo da ação que você toma. Algumas mudanças na legislação, que eu vou comentar adiante, facilitaram vocês terem esse limite de uma forma mais disponível, de uma forma mais, uma elasticidade, né? Os advogados, os contadores não são mais pagos com esse recurso. Agora, vocês podem pagar sem que isso interfira no limite de gasto. Podem, inclusive, utilizar recursos públicos para isso. Não há mais problema. Mas o que vocês não podem é deixar de ter os profissionais que são obrigatórios. Outros são facultativos, a gente vai comentar. Gerenciar, então, esse limite de gasto com as despesas significa saber quanto eu posso gastar de cada coisa. Quanto eu posso gastar com mão de obra? Quantos cabos eleitorais eu vou poder contratar? Eu vou poder ter veículos na campanha? Vou poder receber empréstimos? Quanto de cada coisa? Eu vou poder ter pessoas, voluntários, fazendo trabalho de cabo eleitoral, distribuindo material, santinho para mim? Onde eles podem distribuir? Até quanto que eu posso gastar? Tem que ter alguma coisa quando eu mando fazer o santinho? Tem alguma obrigatoriedade? Isso tudo vocês vão ter que estudar. Eu vou gastar com a alimentação desse pessoal. Eu tenho um limite para gastar com isso? Então, essas variáveis é que vão influenciar, fazendo com que você administre bem o seu limite de gastos. Se você não planejar, na hora da campanha, você pode, inclusive, terminar com dívidas. E nem sempre o partido pode assumir a sua dívida, mas nem sempre ele assume. Se o partido não assumir a sua dívida, você ainda vai ter a sua prestação de contas desaprovada. Dependendo do problema que for provocado por isso, né, que você não atentar, pode gerar uma multa. Além da dívida, você pode ter ainda uma multa. Então, são detalhes que você pensa assim, nossa, mas isso tudo é muito difícil, são muitas regras. Eu acho que isso não é para mim. Não, pense o contrário. Que bom que eu estou sabendo disso agora. Tem regras, então? Tem limites para tudo isso? Eu vou começar, então, a estudar essa história para organizar, porque eu quero a minha prestação de contas aprovada. Tá? Existem coisas que você pode fazer financeiramente e existem também outras que você pode fazer de forma estimável na sua campanha. Não são só recursos financeiros que você utiliza, só que tudo isso é abatido do limite de gastos. Vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, receber um imóvel para você utilizar como sendo o seu comitê eleitoral, o seu comitê de campanha. Aquele imóvel, você vai ter que lançar
na sua prestação de contas, declarar esse imóvel? Por exemplo, quanto que esse imóvel custaria se você fosse alugar? Você vai ter que avaliar isso ao valor de mercado e vai lançar na prestação de contas, inclusive indicando a sua fonte de avaliação qual foi. Nesse caso, vamos dar um exemplo, as imobiliárias locais, você pegou ali o valor, quanto seria mais ou menos a locação daquele imóvel. Beleza. Nesse imóvel, você tem despesas. Água, luz, internet, o mobiliário desse espaço. Como é que você vai lançar isso? Você vai comprar com o dinheiro da campanha? Se você comprar bens móveis, por exemplo, esses bens, ao final da campanha, vão sobrar e você vai ter que repassar ao partido como sobra de campanha. Se você receber esses móveis em doação, você vai calcular aquele valor estimável. Quanto seria se você fosse pagar pela locação daqueles bens? E você vai lançar na prestação de contas. Tudo isso, até aqui, não envolveu dinheiro, a não ser as despesas de água, luz e telefone lá. Mas o imóvel recebido e os móveis, por exemplo, recebidos em doação, em cessão, né? Porque doação, o bem depois vai para o partido. A cessão de uso é um empréstimo. Esse cálculo, a diferença aí. Esse cálculo, importante inclusive na hora do lançamento, você não se equivocar entre doação e cessão de uso. Isso não mexeu no seu financeiro, mas no seu limite de gasto é abatido. Se você planejar sua campanha só pensando no que você vai gastar financeiramente, você vai ter uma surpresa lá ao final, quando você souber que você tem que lançar isso. Vai estourar o seu limite de gasto. Estourando o limite de gasto, você passa a ter uma multa de 100% valor excedido. E dependendo do quanto você exceder, você pode ter a desaprovação das suas contas. Já pensou você ser eleito com as contas desaprovadas? Não é um bom sinal para aquele mandato seu que está começando. Aí alguns de vocês estão pensando, mas se a minha conta for desaprovada, eu vou poder tomar posse? Depende. Se for uma desaprovação por um motivo simples, que apenas ocasione uma multa, que não gere um problema maior, que não tenha ali um crime de abuso de poder econômico, algo que o Ministério Público resolva entrar com uma ação maior, você vai poder tomar posse normalmente. Do contrário, vai depender do julgamento dessa desaprovação. Que tipo de irregularidade ou crimes podem ter sido cometidos ali, tá? Outra coisa importante, quando vocês forem gerenciar mão de obra, propaganda e Facebook, também, boa noite, também o planejamento tem que ser cuidadoso. Porque Facebook, você tem que estar atento às regras, você não pode pagar matérias, você pode impulsionar nas redes sociais a divulgação da sua campanha. Mas você não pode fazer matérias pagas. Então, você vai lá na resolução da propaganda, estudar como é que a sua propaganda vai ser feita. Porque, às vezes, não por má fé, você tem a boa fé, você só tinha o desconhecimento daquilo, né? Eu gosto muito, né? Eu trabalho no cartório eleitoral e eu gosto muito até por necessidade do trabalho, de ler as publicações no Diário da Justiça, né? Eletrônico, o DJE. E às vezes assim, a gente fica tão triste de ler, nossa, olha, foi desaprovado por isso, nossa. Olha, foi desaprovado por aquilo, era tão pouco aquilo, olha, era uma bobeira. A pessoa não sabia, não tinha consciência que aquilo estava errado, estava fazendo na boa fé. Também tem quem faz por ter má fé? Claro, tem tudo.
Mas essa visão de que o lado político só tem pessoas erradas, mal intencionadas, isso está errado. Tem tanta gente bem intencionada, tem tanta gente cheia de boas ideias, de plataformas interessantíssimas. Mas é importante você alinhar a sua boa intenção ao conhecimento da regra. E elas não são difíceis. Não são difíceis, elas são fáceis. Qual é o detalhe? Elas são muitas. Mas se vocês começarem a estudar com essa antecedência, começando agora, vocês vão conseguir ter um planejamento à altura da campanha de vocês. E dar um show na prestação de contas nas eleições de 2020. Manter o sob controle. Família, o seu lado financeiro pessoal, o sonho de ser eleito e a ansiedade. Eu brinco muito nas minhas aulas, nos meus cursos, quando eu falo na questão da família, por motivos óbvios, a gente tem que, enquanto a sua campanha está acontecendo, você não esquecer que você tem uma família, mas eu sempre brinco que vocês têm que tentar, os casados, tentar não separar durante a eleição. Porque a gente sabe dos estragos que os ex e as ex causam na vida dos candidatos. Então, parece uma coisa boba, mas não adianta nada você estudar com 2 anos de antecedência, preparar, planejar, fazer acontecer. Em uma noite, tudo pode ser perdido. Então, é um conselho, tentem manter a união, resolvam os problemas antes, porque durante a campanha, tudo se potencializa. Vocês vão estar cansados, estressados, ansiosos. É muito curto o período da campanha, são 45 dias de muita intensidade, muita adrenalina, deliciosa adrenalina, porque quem participa de campanha sabe o quanto é gostoso, É realmente algo viciante. Só que depois que termina a campanha, o seu financeiro pessoal não pode estar dizimado. Quantas vezes enxuguei lágrimas no balcão de esposas que chegavam porque o marido tinha dizimado o patrimônio, vendido tudo que tinha, porque eu vou ganhar, eu tenho tantos votos prometidos, e chegava na hora o resultado das urnas. Não, a urna está fraudada. Eu tenho certeza, eu ia ter tantos 1000 votos. Não teve, porque o eleitor é uma caixinha de surpresa. O eleitor pode afirmar que vai votar e não vai votar. Então, cuidem do patrimônio pessoal de vocês, cuidado para não misturar com o da campanha. Principalmente, não utilizem nada à margem da conta bancária de campanha. Vocês vão ter um CNPJ. Todos os candidatos terão um CNPJ. Para que serve esse CNPJ? Para justamente segregar, separar a sua vida financeira candidato com a sua vida financeira da sua pessoa física, do seu CPF. Tá? Esse CNPJ você vai utilizar nos contratos que você fizer, nas compras que você fizer de material, em tudo, nos contratos que você celebrar com os profissionais, em tudo você vai usar. Esse CNPJ é quem lhe identifica na Justiça Eleitoral, na prestação de contas. Procurem fazer tudo dentro da conta bancária. Tudo que vocês forem usar, primeiro tem que passar por essa conta bancária aberta com esse CNPJ de campanha. Vocês vão abrir de cara uma conta que é obrigatória para todo mundo. Às vezes eu ouço, principalmente nas eleições para vereador, eu ouço muito assim: eu só vou trabalhar com recursos estimáveis. Eu não vou gastar nada, o partido vai me dar tudo. Eu não vou trabalhar com financeiro. Vou trabalhar só com doações, cessões de uso. Vão me emprestar o imóvel, vão me emprestar veículos, o motorista vai me ajudar de graça, o partido vai me dar santinho. Mesmo assim, você é obrigado a abrir a conta bancária de campanha. Não abrir a conta bancária de campanha é desaprovação de plano das contas. Tá?
uma conta pelo menos, que é essa. Existe também o fundo partidário que o partido pode repassar para vocês. E agora existe mais um fundo, que é o FEFEC. É o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Esse fundo já aconteceu nas eleições de 2018, tá? Ele é hoje de mais ou menos, corrigido, mais ou menos 2,5 bilhões. Existem aí, está tramitando uma possibilidade de aumento desse valor e todos os partidos vão receber, além do fundo partidário, que é de mais ou menos 1 bilhão, 900 milhões e alguma coisa, além desse valor, todos os partidos vão receber o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Pelo menos 2% desse valor é distribuído igualmente entre todos os partidos. Mas o partido vai ter outros valores, outros percentuais, de acordo com a representatividade que ele tiver. Vocês vão receber parte desse valor ou não, de acordo com a decisão, os critérios de distribuição do partido. Então, é importante vocês já irem aos partidos e perguntar sobre o fundo especial. Qual é o planejamento de distribuição do fundo especial de campanha? As mulheres, a gente fala as mulheres porque são as campanhas de minoria de gênero, tá? Elas terão, no mínimo, 30%, todas as mulheres, no mínimo 30% tem de ser aplicado nas campanhas femininas do fundo partidário e do FEFEC, que é o fundo especial. Esse fundo tem que ser requerido, o candidato tem que requerer ao partido e o partido monta os seus critérios de distribuição, divulga, dá publicidade, disso divulga na internet, né, publicamente, e o TSE aprova se as regras estiverem cumpridas. É do gênero de minoria. Gênero de minoria. 30% vai para o gênero de minoria. 30% no mínimo, porque é o mínimo da composição da chapa. Se o seu partido fizer uma composição de chapa, na qual ele vai ter 40% do gênero de minoria, que normalmente são as mulheres, e 60% de homem, o mínimo do fundo e do FEFEC passa a ser de 40%. O percentual de distribuição do fundo partidário do FEFEC tem de ser idêntico ao percentual da chapa montada dos gêneros. Tá? Então, isso é uma coisa importantíssima. Existem despesas que podem ser feitas com o fundo e com o FEFEC e outras que não podem ser feitas. Tá? A gente não vai poder entrar em detalhes de toda a legislação, mas vocês já vão anotando itens que vocês, quando forem ler a resolução da prestação de contas, uma das que vocês vão ler todas, tenho certeza, né? Com essa dedicação de comparecer num dia de temporal tão grande, tenho certeza que essas pessoas vão ler tudo que tiver que ler, vocês vão poder saber todas as regras de cada item do que a gente vai falar. Ansiedade. A ansiedade pode fazer com que vocês tenham as contas desaprovadas antes da campanha começar. Mas como é possível? Se a campanha nem começou, como é que eu posso ter uma conta desaprovada? Existem algumas providências que vocês têm que tomar antes do início da campanha. Por exemplo, esse CNPJ do qual eu falei. Quem vai ter esse CNPJ liberado? Quem não tiver problemas no CPF que possam interferir, atrasar ou tornar negado esse CNPJ. Quem disponibiliza o CNPJ? A Receita Federal. No momento que vocês não, o partido, né? Quem vai fazer o requerimento do registro, a solicitação do registro de candidatura de vocês. Automaticamente, esses bancos de dados são compartilhados, Justiça e Receita. Esses dados entram, se tudo estiver regular,
CPF tudo direitinho, com todas as informações idênticas, tudo que tiver no seu nome, o seu endereço completo, o seu nome, na Justiça Eleitoral e na Receita, o seu CNPJ vai sair sem problemas. O seu endereço. É muito comum, às vezes, mulheres que casam, divorciam, trocam algum sobrenome, esquecer de atualizar esses dados, e aí o CNPJ trava. Sem CNPJ, não tem conta bancária aberta. Sem conta bancária aberta, não tem início da eleição. Vocês não podem começar a campanha de vocês, não tem início da campanha. Vocês não podem começar a campanha. Imagina você vendo os adversários, né, os concorrentes lá, os vereadores na rua, fazendo suas campanhas, e vocês sem poder colocar sua campanha na rua, porque você não tem o CNPJ liberado, porque você não corrigiu, às vezes, um nome abreviado, um sobrenome abreviado, uma troca. Os trans que trocam o nome e o gênero esquecem de atualizar na Receita. E um detalhe, na mudança de gênero, mudando para quem fez alteração para a mudança para o gênero feminino, passa a ter direito às cotas. E quem era masculino e quem era feminino e passou, trocou, manifesta-se agora como sendo do gênero masculino, perdeu a cota, tá? Perdeu não, passa a não ter direito, né? Porque nunca teve. O que é importante vocês saberem, se alguém precisa se desincompatibilizar antes, não deixar para a última hora, já ir olhando, que cargo eu tenho, eu preciso me desincompatibilizar, é muito comum isso acontecer. Eleição passada, uma candidata, assim, franca, candidata a ser eleita, uma aluna minha no Nordeste, que sempre faz os meus cursos, simplesmente esqueceu de fazer a desincompatibilização em tempo. Uma candidata eleita. Considere que era eleita. Então, existem prazos que vocês têm que cumprir antes da campanha. Quando forem se registrar lá no Candex, que vocês vão levar todas aquelas certidões, aqueles documentos todos, já façam antes um estudo. Está tudo certo, está tudo regular? Porque até apresentar, dar errado, receber a intimação para fazer a troca, isso tudo demanda tempo. Sem contar as greves que sempre acontecem durante a eleição. Sempre tem alguma greve durante o período para deixar vocês bem loucos. E vocês não podem começar a campanha com a ansiedade de iniciar logo se vocês não tiverem regularizado esse CNPJ com a conta bancária aberta. E planejar as estratégias de ação. Vocês vão planejar antes do registro como é que vocês vão fazer cada etapa. Vocês vão ter que ter um contador e um advogado obrigatoriamente. O partido pode ceder? Pode pagar para vocês? Pode. Não há nenhum problema e isso, como eu disse, não interfere no limite de gastos de vocês. Até a eleição passada, isso entrava como uma doação de serviço recebida do candidato pelo partido. Agora, não entra mais no limite de gasto. Não. Não é assim. Se você utilizar recursos públicos, o fundo partidário ou o FEFEC para pagar o advogado, com o dinheiro da sua campanha, a sua cota, você vai informar no SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas. Mas ele vai entrar num anexo, apenas porque você utilizou o recurso público e fica declarado ali a utilização. Mas ele não vai abater do seu limite de gastos. Tá? Inclusive um terceiro, uma pessoa física que não está envolvida na campanha, pode pagar o seu contador e o seu advogado. O direito à ampla defesa do candidato é amplo e restrito agora. Não tem qualquer limitação. Isso foi uma mudança muito importante. Relacionamento bancário.
Organização documental, vocês entenderam. Esse kit todo que vocês vão preparar aí daqui para frente. Relacionamento bancário. Parece uma bobeira. Mas os bancos não gostam muito dessas contas de candidatos. São contas que não pontuam para eles. São contas que são revestidas de muitas exigências. Eles podem responder sob as penas da lei do artigo 347 do Código se eles não obedecerem, por exemplo, todo depósito que entrar tem que ser identificado. Eles não podem cobrar taxas de manutenção, só podem cobrar taxas e tarifas de serviço prestado. DOC, TED, talão de cheques, cartão, cheque avulso, isso eles podem cobrar, mas a manutenção da conta não. Eles têm que oferecer para vocês extratos consolidados, assinados, porque são os extratos que são válidos e são documentos que são a alma da sua prestação de contas. Quando eu falo antecedência no relacionamento bancário, eu quero dizer assim, qual é o melhor banco para abrir conta de campanha? É o banco que você tem o melhor relacionamento com aquele gerente. Porque é desse relacionamento que você tem com o gerente que você vai conseguir, inclusive, muitas vezes, ensinar para ele, porque ninguém ensina para os gerentes dos bancos as regras eleitorais. Eu não os culpo. Você pode montar a sua pastinha com tudo que é dito lá na carta circular do Bacen, na resolução da prestação de contas, na lei 9504, você monta uma pastinha com todos os artigos que fala tudo que o banco tem que fazer, não vai passar de 3 folhinhas numa pasta, você vai ao seu gerente, mostra para ele, olha, nós vamos precisar observar isso. Se você percebeu já uma indisposição com aquela gerência, você já começa a ir em outro banco. Não espera chegar o momento em agosto para começar. Banco tem prazo para abrir conta? Tem. Eles vão ter 3 dias a partir do momento que vocês entregam a documentação para abrir essas contas. E vocês, candidatos, vão ter até 10 dias da obtenção do CNPJ para abrir essa conta. Se o banco estabelecer óbices, começar a dificultar, eles podem responder sob as penas do artigo 347. Vocês devem noticiar isso ao promotor eleitoral de vocês, ao juízo eleitoral, que está acontecendo aquele problema. Diga. Eu segurei porque eu achei que você ia nesse caminho. Experiente, né? Já vivenciou isso na sua campanha gloriosa, né? Um candidato eleito passou por todos os problemas que pôde passar numa campanha e sabe, o segredo, gente, está no detalhe. O planejamento, a antecedência, cuidar de cada coisa com ética, não achar que o voto vale, qualquer coisa vale um voto, tá? Isso é muito importante, a conduta ética de vocês. Como a gente falou, contador e advogado são obrigatórios, não abate do limite de gastos, mas o administrador financeiro é opcional. Vamos supor que você fale assim, eu não quero cuidar das minhas finanças, não tenho aptidão, não tenho paciência, não é minha praia. Eu quero estar ali no tete-a-tete com o meu eleitor, fazendo minha campanha, buscando o meu voto, cativando o meu eleitorado. É um direito total seu. Mas o que você tem que fazer? Decidir quem você vai colocar como administrador financeiro. Essa pessoa responde solidariamente com você por qualquer coisa que dê errado nessa campanha. Qualquer irregularidade solidária. O candidato, ele é o único responsável pelas informações que são prestadas, mas as consequências dessa irregularidade, os problemas advindos de uma negligência na prestação de contas,
o administrador financeiro responde solidariamente. Então, tudo isso é importante você conversar antes. Sem contar que a cada doação financeira que você receba, que entre na sua conta bancária, você terá até 72 horas para fazer a transmissão do relatório financeiro. Até 72 horas do momento em que o crédito entra na sua conta bancária, você tem que transmitir via SPCE esse relatório. Não fazer transmissão de relatório financeiro desaprova contas. Mesmo que esteja lá na conta, com o CPF do doador, só pessoas físicas podem doar. Pode aparecer CNPJ no extrato bancário de um candidato? Pode. Sabe de quem? Outro candidato que doe para sua campanha ou partido. Entra com o CNPJ deles, tá? Então, quando vocês lerem, é importante também aprender a ler a resolução. Porque às vezes você lê a resolução e nem sempre ela é escrita com uma linguagem muito amigável, mas você vai lembrar disso. Vocês vão ver várias vezes na resolução aparecendo o CNPJ lá, no extrato bancário. Não quer dizer que é pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica. Esses CNPJs de campanha, eles são um lote em separado da Receita, que não faz parte daquele lote de CNPJ comum de pessoa jurídica. No batimento que o módulo SPCE analista vai fazer, ele vai saber que aquele CNPJ corresponde a um outro candidato ou um partido, tá? Então, é importante atentar sempre para essa questão do financeiro. Um aluno meu teve uma conta desaprovada, um contador famoso que já tinha um lastro de muitas campanhas vitoriosas aí, de muitas prestações de contas aprovadas. Teve a prestação de contas do candidato que era o mais correto, o mais certo, o mais direitinho da campanha toda. Por quê? Entrou R$1.000 na conta dele do fundo partidário. Ele falou, fundo partidário? É do partido, né? É um dinheiro que a origem está totalmente identificada. Esse eu não preciso fazer a transmissão do relatório financeiro. E não fez. A conta foi desaprovada por isso. Perdeu o cliente, não se conforma até hoje com essa mácula dessa prestação de contas desaprovada por R$1.000 do fundo partidário. Depois ele reverteu isso lá na corte, era na campanha de 16. Ele reverteu na corte? Claro. Nenhum juiz deixaria uma desaprovação apenas por esse motivo. Uma corte de 7 juízes lá. Mas o que aconteceu? Quem fica sabendo da aprovação depois? O que marca é a desaprovação. Tá? Candidato eleito. Quando sai a aprovação, ninguém mais quer saber. Então, atentem para esses detalhes que são importantes. Os profissionais que vocês vão escolher, reflitam bem. Não é o primo, não é o vizinho, a não ser que o primo e o vizinho sejam muito bons. Não é aquela pessoa que é irmã, amiga, não é o conhecido, não é a filha que acabou de se formar. Não quer dizer que os mais jovens sempre me perguntam, eu tenho que pegar, professor, eu tenho que contratar contador e advogado muito experientes, né? Eu falo, não. Você tem que contratar profissionais que se atualizam. E, principalmente, que tenham humildade. Humildade para entender que, nessa matéria, a gente só sabe tudo até hoje. Amanhã, a gente tem que continuar lendo para saber o que mudou amanhã. E pessoas que, às vezes, acham que já sabe, que têm vícios de legislações que já estão ultrapassadas, podem levar vocês a uma falta de sucesso, a um insucesso na eleição. Então, procurem pessoas, independente do tempo de trabalho na área, mas pessoas atualizadas. Eu tenho alunos que estrearam, por exemplo, na campanha de deputado agora, começaram a trabalhar pela primeira vez.
deram um show na prestação de contas. Um show. E tenho alunos, alguns outros, experientes, mas que acharam que já sabiam. Então, vocês vão procurar profissionais, experientes ou não, não importa, mas que se atualizem, que tenham humildade para entender que nessa matéria tem que ler todo dia. A gente nunca sabe essa matéria inteira. Que saibam ouvir vocês para assessorar bem aquilo que vocês querem, aquelas estratégias da campanha que vocês bolaram, que eles ajudem vocês a viabilizar isso, porque muitas vezes esses profissionais são os donos dos nãos. Eles vão falar não para vocês várias vezes. E é importante que vocês ouçam esses nãos. E principalmente não façam coisas escondido, porque é muito comum o advogado ou o contador dizer isso não pode, e o candidato vai e faz escondido. Depois chega com o problema pipocado para resolver. Muitas vezes tem advogado que só descobre que o candidato fez besteira quando chega a intimação. Tá? Então, procurem, nesse ponto, segurar aquela ansiedade que a gente falou lá atrás. Todos o quê? Todos os profissionais. Aí cabe a você decidir. Você vai estudar. Depende da forma como a empresa trabalhar. Se a empresa trabalhar num pacote de assessoria jurídica, contábil, administração financeira, mão de obra, coordenadores de campanha, ela vai lhe oferecer o serviço com um contrato muito importante. Leiam todos os contratos que vocês assinarem. Mesmo no afã da loucura da campanha, leiam tudo que vocês assinarem. Você pode lançar de acordo com o pacote do que eles informarem para você. O advogado sempre vai ter que juntar aquela procuração. Se a prestação de contas for apresentada sem a procuração do advogado, é considerada como não prestada. Conta julgada como não prestada deixa o candidato inelegível por 4 anos, gente. No caso de vocês, vereador. No caso de senador, 8 anos. E é irreversível. Transitado em julgado a decisão das contas julgadas não prestadas, não tem mais reversão. Vocês vão ficar, a pessoa vai ficar inelegível por 4 anos. Mas, professora, eu apresentei a minha prestação de contas 2 meses só depois do prazo, 1 mês depois do prazo, 1 semana depois do prazo. Eu vou ficar 4 anos? Eu não vou poder me candidatar na próxima? Não vai poder. E enquanto, por exemplo, se você não prestar, se passar os 4 anos e o candidato não prestar contas, enquanto não prestar, continua inelegível. Tá? Até que preste. Campanha não é mais vale tudo. Não vale tudo o voto. Vocês têm que se concentrar naquilo que pode trazer problemas ou não após as eleições para vocês. Já pensou ter um mandato cassado? Já pensou ter o seu registro de candidatura impugnado? Se tornar inelegível? Ter multas? Então, tudo isso são detalhes para vocês atentarem. Apertei em algo. Kleber, onde está você? Voltou. Perdão. A campanha é praticamente online. Por que praticamente online? O SPCE é um sistema que você faz fora da rede. Só que vamos supor que você receba recursos financeiros todos os dias. Você não vai ter 72 horas de cada um para fazer a transmissão? A hora que você faz a transmissão da sua prestação de contas parcial, em setembro, no começo de setembro, vocês fazem uma transmissão parcial. Tudo da sua campanha vai para a internet no site do TSE. Todas as receitas, despesas, doadores, financeiro, estimável, tudo. Uma coisa que desaprova muito as contas é
a prestação de contas parcial não retratar a realidade da campanha. Se algum profissional da área disser para vocês, não vamos declarar isso agora não, isso é uma estratégia política, uma estratégia financeira, vamos deixar para declarar isso tudo ao final, saia correndo dessa pessoa. Porque isso desaprova e muito. Se ao final da campanha for constatado que você teve movimentações, fatos de campanha, receita, despesa ou estimável recebido e não declarado no ato do acontecimento, você vai ter ali uma irregularidade passível de desaprovar suas contas. Então, se alguém disser isso para vocês, que está adotando uma estratégia contra o adversário, no caso de vereador já não há tanto isso, né? Seria mais no caso de prefeito, que tem essa preocupação muito grande com o adversário. Perdão. Já que essas finanças são todas divulgadas e tudo isso fica lá na página da internet, sendo acompanhado por todo mundo, Justiça Eleitoral, Ministério Público, todo mundo está ali acompanhando a sua campanha em loco. E existem muitos cruzamentos. Existe o setor de inteligência da Justiça Eleitoral, o núcleo, né? Núcleo de inteligência. Existe os confrontos, os cruzamentos de todos esses bancos de dados e mais alguns, tá? Cuidado com doadores que estão desempregados, sem renda declarada, com registro de óbito, a não ser que ele tenha doado e depois falecido, tá? Isso tudo aconteceu, isso tudo é fato real nas eleições. Você lembra que saiu toda a publicidade de tudo? E olha, beneficiários de uma mesma empresa doando são intimados porque às vezes é uma pulverização disfarçada de uma pessoa jurídica sendo aplicada na campanha, tá? Beneficiários de programas, qualquer programa social, perde a Bolsa Família, o doador perde aquele benefício. Então, é importante vocês também terem essa pessoa que vai conversar com essa mão de obra. Vocês vão ter voluntário, sempre tem. O voluntário é declarado também na prestação de contas. O administrador financeiro. Advogado, a pergunta do Francisco, ótima pergunta. Se um desses profissionais, ou esses profissionais não cobrarem do candidato, o advogado não pode doar serviço, porque a OAB proíbe. O CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, até hoje, até o dia de hoje, 27/11/19, não proíbe a doação dos serviços do contador. Quem questiona isso? O Ministério Público. Porque entende-se que pode haver ali uma troca de favor, algum interesse escuso nesses profissionais estarem doando para campanhas. E administrador financeiro. Administrador financeiro é uma relação pessoal que você vai ter com alguém. Claro que ele pode doar o serviço dele, só que você vai ter que ter o bom senso de que essa pessoa vai estar integralmente trabalhando na sua campanha. Abate do limite de gasto. Se fosse pagar para o administrador financeiro, menos o do advogado. O advogado tem que pagar de qualquer jeito. Não pode haver a doação. O Código de Ética da OAB proíbe, tá? Falei tudo dali. De novo. E por isso, diante de tudo que a gente falou aqui, é muito importante e necessário que vocês aprendam, entendam, principalmente esses itens. Doadores. Quem pode doar? Quanto pode doar? Eu ficaria com vocês, eu estava falando para a Érica,
O curso da gente começa às 9 horas da manhã, quando é o curso completo de prestação de contas, 9 da manhã e termina às 7 da noite, é das 9 às 19, para a gente falar todos os detalhes. Quando eu soube, né, quando ela me disse que eu teria 1h30 para falar, imaginem a agonia de eu tentar falar tudo para vocês que fosse importante dentro desse espaço tão pequeno. Eu não vou conseguir falar para vocês todas as regras que eu adoraria contar sobre cada uma, porque vocês já viram que eu adoro esse tema, mas a gente não vai ter tempo. Eu só quero que vocês saibam que vocês têm que saber tudo, lendo material, pesquisando na internet, se atualizando, se instruindo, pelo menos sobre isso aqui. Quais são os doadores que podem? Qual é o limite? Empréstimos. O candidato pode fazer empréstimo com qualquer pessoa? Não, só pode fazer empréstimo com um banco. E o que ele pegar de empréstimo e usar na campanha, ele tem que quitar até o dia da entrega da prestação de contas. Isso. O tipo de serviço. Que tipo de serviço pode ter numa campanha que é considerado legítimo? Eleitor simpatizante, cuidado, muito cuidado com o eleitor simpatizante, porque se ele realizar despesas e esse material chegar até vocês, vocês tomaram conhecimento desse material, a partir desse momento vira uma doação estimável. Só que eleitor, pessoa física, não pode doar material. Pessoa física só pode doar dinheiro ou aquele serviço que seja produto da sua atividade econômica. Um rapaz profissional da informática pode doar um site, a confecção de um site. Um motorista pode doar um serviço de motorista. Apenas aquilo que ele exerce como função na sua vida real, na sua vida cotidiana, somente aquilo ele pode ceder para a sua campanha. Aprendam tudo sobre as despesas permitidas, as despesas proibidas, quais são as despesas que vocês não podem colocar lá na prestação de contas. Existe um kit do candidato, que é alimentação do candidato, hospedagem do candidato, o combustível do carro do candidato. Nada disso vocês podem declarar na prestação de contas. Existe um rol de despesas que são proibidas. Eu não vou conseguir falar todas, e é muito difícil para mim não falar tudo para vocês como eu gostaria. Mas vocês vão ler e vão se atualizar sobre tudo isso. Os detalhes, limites específicos, tem despesa que você pode gastar. Com locação de veículos, você só pode gastar 20% de todas as despesas que você contratar. Alimentação, você só pode gastar 10% de tudo que você contratar. A mão de obra, o site do TSE vai trazer um rol para vocês em julho de quantos cabos eleitorais vocês vão poder contratar. Então, cada limite de cada coisa, detalhes da contratação de pessoal. Uma coisa importante aqui, tem uma inovação para a próxima eleição, que todas as atividades do pessoal contratado vai ter de estar relacionada, vai ter que ter um relatório. Quando trabalhou, o que fez, quantas horas, vai ser extremamente trabalhoso. Vocês já sabendo disso, vocês vão organizar previamente. É uma novidade difícil para vocês na prática, para administrar, principalmente campanhas maiores. Veículos, alimentação, já falei dos limites. Vaquinha virtual, o financiamento coletivo. A partir de 15 de maio do ano eleitoral, todos os pré-candidatos podem contratar uma instituição arrecadadora que esteja cadastrada no TSE para começar a sua vaquinha virtual. Só pessoas físicas doam para essa vaquinha. E se você desistir, chegou lá na hora do registro, não quero mais me candidatar, me frustrei, me decepcionei, todo esse dinheiro é retornado para os doadores. A instituição devolve para todo mundo esse dinheiro. FEFEC, que é esse fundo especial, vocês vão ter que ler tudo sobre ele. Inclusive, tem uma lei própria e uma resolução também agora, quando sair, que vai atualizar, né? A resolução da prestação vai trazer elementos do FEFEC. O autofinanciamento, quanto vocês podem gastar? Vocês sabem?
do dinheiro de vocês, que vocês têm? Quem sabe? Ninguém sabe? Mudou, né? Acabou de mudar. Vocês podem gastar até 10% de recursos próprios, até financeiros, até 10% do limite de gasto que o TSE impôs. Então, para vereador não é 43, vamos arredondar 45 mil? 50 mil? Ótimo, vamos chutar 50 mil. Até 5 mil vocês podem. Só que tem um detalhe, também tem de haver lastro para isso. Se é um candidato que não tem nenhum rendimento, nunca teve rendimento nenhum, ele não vai poder doar nada. Tá? Tem que ter, na hora que vocês forem fazer o registro de candidatura, vocês vão ter que informar todos os bens que vocês têm. Só pode utilizar na campanha os bens que vocês declararam no registro de candidatura. E a disponibilidade financeira. Se você tiver disponibilidade financeira, você também vai colocar. Tem o dinheiro em casa, declara o dinheiro que tem em casa. Tem o dinheiro aplicado, informa o dinheiro que tem aplicado. Se na hora que você prestar contas, aquela quantidade de recursos próprios que você declarou não bater com a sua declaração, aquela que você colocou de bens e disponibilidades no registro de candidatura, você pode ser intimado pela Justiça Eleitoral para se manifestar sobre essa disparidade. Não esqueçam que a declaração de bens da Receita, vocês informam aquilo que aconteceu até dezembro do ano anterior ao da eleição. Só que vocês podem ter modificado a vida patrimonial. Pode ter comprado coisa, pode ter vendido coisa, pode ter tido uma herança, pode ter ganhado um prêmio. Tudo isso, na hora do registro de candidatura, vocês têm que atualizar. Qual é o grande erro que os candidatos cometem? Pegam a declaração de bens e entregam para o registro de candidatura, sem revisar se aquela situação que era referente a dezembro de 19 é exatamente a mesma em julho de 20. Tá? Então, fiquem atentos a isso, porque vocês só podem utilizar na campanha o que tiver sido declarado. Diga. A sua parte. Quanto é a sua parte nisso? Tá? Sempre você vai tirar quanto é que lhe cabe. E aí o que for seu, você pode utilizar com parcimônia na campanha dentro desse limite. Não, porque você não pode usar o do outro como sendo seu. Tá? Conhecer os... Falei mais o que ali? Vaquinha, fundo partidário, FEFEC, financiamento, fundo de caixa. Vocês vão poder ter... Lembra que eu falei que vocês só podem movimentar todos os recursos pela conta bancária? Mas vocês vão poder ter uma quantidade X de dinheiro vivo, em notas, fundo de caixa que vocês vão poder usar. Vocês vão estudar esses limites, essas quantidades, o que pode pagar, o que não pode pagar, tá? Tem que, importante, Francisco, só pode usar o fundo de caixa sacado com cheque da campanha, ou cheque avulso ou cartão, mas desde que você saque da campanha daquelas doações que você depositou. Só pode gastar pagando com dinheiro que saia da conta bancária específica de campanha. Se você for receber fundo partidário, tem que abrir uma outra conta. Dinheiro do fundo partidário não entra na conta da doação de campanha comum. Se você for receber o FEFEC, vai ter que abrir uma conta FEFEC. 3 contas, exatamente. Se você for receber recursos de pessoas físicas, fundo partidário e FEFEC, você vai ter cada uma das suas contas. Ao final da campanha, o dinheiro das sobras do fundo partidário voltam para essa conta do fundo partidário. Da doações de campanha, volta para o partido. E a do FEFEC não é uma sobra que vai para o partido, ela vai para o tesouro. Até a destinação das sobras tem pontos específicos para vocês estudarem.
Vocês perceberam que a legislação da prestação de contas vai ser leitura de cabeceira de vocês daqui em diante, né? Já estamos acabando para ir para o lanche. Eventos de arrecadação. Pode. É assim. É assim, ó. Você é um candidato. Você abriu suas 3 contas. Você foi lá já antes, conversou com o partido. Sim, importante. Um parêntese. A conta doações para a campanha, a conta específica, essa é obrigatória, toda e qualquer, de qualquer jeito, tem que abrir. Em até 10 dias da obtenção do CNPJ, mesmo que não vá usar dinheiro, não é obrigatório ter depósito mínimo. Quer dizer, não é permitido haver a exigência, melhor dizendo, não pode ser exigido o depósito mínimo, todo e qualquer. Essa tem que ser aberta. A conta do fundo e a conta do FEFEC, você só abre se você souber que você vai receber esse tipo de recurso. Por isso é importante a conversa com o partido. Mas vamos supor, que eu quero chegar na resposta dele, mas quero dar essa explicação importante para vocês. Vamos supor que durante a campanha inteira não havia a menor possibilidade de chegar a fundo partidário nem FEFEC para vocês. Faltando uma semana para acabar a eleição, o partido fala para vocês. Isso é fato, isso acontece em toda eleição. Vou mandar um dinheiro para você, recursos do FEFEC e do fundo partidário. Vai ao banco naquele momento e abre a conta específica de acordo com o tipo de recurso que vem. Se vier do fundo partidário, abre a conta bancária fundo partidário. Se vier a conta FEFEC, abre a conta do FEFEC. Agora, terminou a campanha. Me lembra seu nome? Bruno. Terminou a campanha. Você vai fazer uma prestação de contas. Para fazer a prestação de contas, qual é o documento que é a alma da prestação de contas? O extrato bancário. Você vai ao banco encerrar as suas contas bancárias para você ter o saldo inicial zerado e o saldo final zerado nesse extrato. Na hora que você for finalizar essas contas, você vai ter as sobrinhas, centavos que sejam, porque candidato é muito difícil deixar sobrar dinheiro na conta. Aqueles recursos que estão ali que sobraram, você vai fazer a transferência com o banco, você, candidato, faz a transferência para a conta do partido dos recursos de campanha de pessoa física. Você faz a transferência, o repasse, essa transferência financeira lá, o DOC, o TED, o que quer que você faça, de acordo com o valor que sobrar, da conta fundo partidário para a conta fundo partidário do partido. E a conta FEFEC, você vai preencher a GRU e fazer o repasse para o Tesouro. Vamos supor que você foi um candidato, vocês não, algum candidato que não está aqui hoje, um candidato negligente, não encerrou as contas, perdeu a eleição, ficou desgostoso, largou tudo lá. No dia 31 de dezembro, o banco vai fazer esses repasses, porque o CNPJ de campanha vai ser cancelado no dia 31/12, e aí essas contas serão liquidadas. Tá? Então, quem faz o repasse das sobras é o candidato, quando encerra todas elas para a prestação de contas. Não fazendo, o banco faz esses repasses automáticos. Tá? E se o diretório... Depende, às vezes são centavos, depende do caso. Tem candidato que às vezes não consegue encerrar a conta porque ele tem cheque que ele emitiu e a pessoa não sacou. Portanto, tentem evitar dar cheques durante a campanha, porque às vezes a pessoa endossa, passa esse cheque adiante e depois vocês não conseguem finalizar isso. É um cheque normal. É um cheque normal. É. Mas as pessoas... E isso dá muita dor de cabeça, viu? Muita dor de cabeça.
Eventos de arrecadação. Vocês têm que tomar cuidado. Vocês não podem promover nenhuma vantagem ao eleitor. Não pode dar churrasco, cerveja, pizzada. A legislação... Diga. Os DOCs e os TEDs é o que a gente acabou de falar. Deem prioridade, os aplicativos, aqueles aplicativos de celular, aplicativos, né? Isso, internet banking, usem ao máximo DOCs e TEDs, transferências diretas. Sempre tirar cópia do cheque, é bom. Agora, o máximo que vocês puderem usar de transferência bancária é a melhor coisa, tá? Doações acima de R$1.000,64 só podem ser feitas por transferência, transação bancária, que identifique a conta do doador e indo para a conta do candidato. Valores abaixo disso podem ser depositados em dinheiro de forma identificada. Porém, se houver mais de um depósito no mesmo dia, feito pelo mesmo doador, cai na regra da transação bancária e agora, para a eleição 2020, pode ser feito com cheque também. É uma novidade que está na minuta da resolução. Usa sempre a transferência, tá? Importante vocês, se forem fazer eventos de arrecadação, tem um monte de regra própria. Entendam as regras do evento de arrecadação. Fiscalizei esses eventos durante muitos anos. Conhecer o sistema SPCE 2020. Não perder prazos. As contas foram judicializadas. Perder prazo agora, você pode ter a preclusão, então você não pode perder prazo na prestação de contas. Já falamos das mulheres, do mínimo. Todo candidato e candidata, já falamos, conhecer a legislação, fazer planejamento conforme essas regras. Vocês terão esses slides, já está salvo aqui no computador, em PDF. A Érica, o pessoal, o Kleber, vai disponibilizar para vocês. As próximas leituras de cabeceira de vocês serão essas. Conversa, discute com os amigos, faz roda de discussão, estuda bastante. As resoluções estão para sair. As resoluções do FEFEC. Só tomar uma água. É importante vocês acompanharem o site do TSE para vocês saberem quando essas resoluções são publicadas. As minutas já estão lá no site do TSE. Vocês podem pegar as minutas e irem lendo, tá? E eu desejo realmente para vocês campanhas vitoriosas. E vitoriosas em todos os aspectos, não só de votos, mas que vocês possam ter muito aprendizado e experiências realmente transformadoras positivamente para vocês. Que vocês estejam todos imbuídos de legislar em busca de melhorias para essa população que vai elegê-los. Que tenham um olhar sensível para as necessidades locais. Que vocês tenham a verdadeira essência do político. E eu gosto sempre de lembrar Aristóteles, lá do ano 300 a.C., e que nada mudou. A política é uma ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem, e a política que se preocupa com a felicidade coletiva. Que vocês possam realmente fazer com que a população dessa cidade possa ser individualmente mais feliz e coletivamente melhor. Tá? Então, isso era o que eu tinha para conversar com vocês. Eu sei que foi super corrido, porque é muita coisa para falar em pouco tempo, mas a gente vai ter um intervalo e depois vocês podem me perguntar sobre tudo. Tá? E o que eu puder responder e souber,
a gente já troca essa ideia aqui juntos, tá bom? Os slides vocês podem depois ver com calma. As minutas é muito importante vocês imprimirem, tá? Às vezes fica lá no computador, não dá tempo. Quem gosta de ler no papel, né? E comecem já a ler. O prazo que o TSE tem para publicar todas as minutas de todas as áreas, de todas as regras da eleição, é março de 20, mas tudo está muito adiantado. Acredito que até dezembro desse ano tudo esteja publicado. E desejo de verdade super boa sorte para vocês. Com 19 eleitos. Agora a gente vai para o coffee? Ah, beleza. A Érica está sugerindo, eu acho uma boa, se vocês concordarem, vocês já fazem as perguntas e a gente sai de vez, né? Acho que fica mais logístico mesmo. Perguntas. Perguntem. Nenhuma dúvida? As leis? Agora. Espera aí. A 9504 é a lei das eleições. É muito importante você ter a 9504 bem juntinho de você sempre. As outras leis complementam a 9504 e as resoluções normatizam essas leis. Né? Deixam mais claro, explicam melhor, trazem os detalhes. 1 página, 2 páginas por dia. Não precisa ler muito. 1 página, 2 páginas por dia. Tá? Nós estamos em novembro de 19. Vocês têm até agosto para estar com isso afiado, assentado. Façam um planejamento de vocês. Os profissionais, reitero, já vi campanhas maravilhosas com trabalhos desastrosos de profissionais que não foram escolhidos com critério. E já vi campanhas que não tinha a menor possibilidade de ir adiante serem vitoriosas por belos trabalhos de bons profissionais. Então estejam atentos nessa escolha, porque eles hoje são basilares da campanha de vocês. Tá? Nada mais, Francisco? Os meninos ali. Os meninos sempre vão, né, nas minhas palestras. Conheço esses rostinhos. Sempre vejo vocês. Alguma dúvida a mais? Doutora, por favor. Diga. Como é seu nome? Domingos. Como vai, Domingos? Bem, a senhora. Muito bem. Como é que funciona a doação desse dinheiro? Deixa eu dizer, todo e qualquer candidato? Depende dos critérios do estatuto. Vocês leram o estatuto de vocês, do partido de vocês? É de acordo com as normas partidárias. Aí é muito interessante vocês pegarem. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Eu conheço também profissionais que trabalham há anos no partido e não conhecem o estatuto do partido. Leiam o estatuto do partido de vocês para saber como é que está disposto ali que a distribuição vai ser feita. O FEFEC, ele surgiu na eleição agora de 18. Todos os partidos foram obrigados a atualizar seus estatutos para incluir as regras de distribuição interna, corporis, desse valor. Então, primeira medida que você vai fazer é pegar o estatuto do seu partido e olhar quais são as regras ali. Ok, obrigado. Por nada, Domingos. Obrigada. Na questão Gênesis. Diga, na Gênesis. questão física e jurídica. Há possibilidade, por exemplo, de eu receber uma doação jurídica e pode ser também da vaquinha e automaticamente ser vetado ou não? Ótimo, boa pergunta. É assim, você vai acompanhar o seu extrato bancário o tempo inteiro, né? Vamos primeiro falar da vaquinha, então. A vaquinha, quem está fazendo a arrecadação não é você. Vamos falar do terceiro, depois a gente fala da sua. A instituição arrecadadora está lá arrecadando de pessoas físicas, supondo, né, que são pessoas físicas,
porque nas regras que elas têm, elas são obrigadas a demonstrar para o TSE, para se cadastrar, que elas vão ter esse controle, mas vamos supor que ela não teve esse controle. E entrou uma doação de pessoa jurídica. Na hora que a empresa for repassar esses recursos para você, ela só pode repassar depois que você tiver a conta bancária com CNPJ, aberta com seu CNPJ, e o recibo eleitoral, o seu SPCE instalado. Você não pode receber nada se você não tiver a conta bancária aberta e o SPCE instalado na sua máquina. Na hora que esse recurso entrar para você, ele vem individualizado, por CPF. Se pintar um CNPJ lá, você não vai utilizar aquele recurso. E aí você vai recolher ao Tesouro. O sistema não reconhece automaticamente? Não, se o sistema reconhecer automaticamente, ele pode até te dar um aviso de alerta, mas ele nunca vai impedir o registro. Porque se ele fizer isso, ele impede que o erro chegue à Justiça Eleitoral. Ele te dá mensagens que te alertam na instituição arrecadadora. No SPCE, isso não pode acontecer. Ele vai te alertar, ele vai te dar uma mensagem. Esse recurso é de uma pessoa jurídica, confirma? Se você confirmar, ok. Se o sistema impedisse isso, ele próprio impediria que o erro chegasse. Agora, isso vai ser individualmente lançado. Normalmente, é uma exportação. Ele te dá um banco de dados, isso é exportado para o sistema SPCE. Quando dá problema nessa exportação, faz o lançamento de um por um. Tá? Esse é o caso da instituição financeira, da instituição arrecadadora na vaquinha. Aí vamos supor que você não fez contratação da vaquinha, nenhuma, está lá você fazendo sua arrecadação de pessoas físicas. Sem querer entrou um de pessoa jurídica. Você vai ver no seu extrato, porque candidato ou os seus assessores, os seus representantes, têm que olhar o extrato 2, 3 vezes por dia. Acontece com frequência de adversários terem a conta de candidato, tenho vários casos concretos, depositam valores irregulares. Se a campanha estiver bagunçada, você usa esse recurso sem perceber e, ao final, você vai ter sua conta desaprovada com a mácula da pessoa jurídica. Se você não utilizar esse recurso, você não tem problema nenhum. O que é proibido? Utilizar na campanha recursos de pessoa jurídica. A partir do momento que você detectou isso, se você conhecer aquela pessoa jurídica, você estorna para aquela pessoa jurídica, devolve para ela. Se é um CNPJ de uma pessoa jurídica que você não tem ideia de quem seja, que pode ser depósito de adversário, você recolhe ao Tesouro. Ou mesmo que não seja depósito de adversário, às vezes é um equívoco. Por isso você tem que acompanhar dia a dia, porque senão você vai ver o seu saldo, tem o X. Você vai usar aquele X sem perceber de onde veio aquele X, o que compõe aquilo. Não utilizando, não tem problema. Você não pode utilizar aquele valor depositado? Valor nenhum, nem parte dele. Então, é o valor total da pessoa jurídica. Eu vou utilizar aquele valor. Você não pode usar aquele valor em nada. O ideal seria se tornar. Se você conhecer, sim. Eu tenho casos concretos de CNPJs de pessoas jurídicas que entraram na conta que o candidato não tem a menor noção de quem seja. Aí recolhe para o Tesouro. Tão logo você constate a falha. Se você não tomar essa providência, na hora da prestação de contas, você vai ter uma correção desse valor e você vai ter que pagar aí um acréscimo. Tudo. E nota explicativa. Lança no sistema e faz a nota explicativa por que aquilo aconteceu. Tá? Mas não macula as suas contas se você não utilizar. Tá? Boa noite, Rita. Boa noite. Como é seu nome? Boa noite a todos. Dalton. Dalton, diga. Uma curiosidade. Diga. Por exemplo, eu entendi isso, tudo que você falou aí. Tá. Mas, por exemplo, eu tenho um irmão que ele tem um carro e ele coloca um som
e sai fazer a campanha. Carro de som. Você vai conversar com seu irmão antes. Tá, mas só uma curiosidade assim, esquecendo tudo isso aí, não presto conta nada disso, mas não uso dinheiro, nada disso, fica... Quem que vai detectar isso? Depende. Se isso Essa for é uma curiosidade. Para quando eu for fazer ela fechar as contas lá, quem que vai saber que teve um carro lá que foi usado? Existe hoje um aplicativo chamado Pardal. Você conhece o Pardal? Não. Qualquer pessoa entra na internet hoje e baixa o Pardal no seu celular. Qualquer pessoa pode fotografar ou filmar qualquer atividade de campanha, dá um enter lá, um clique e remete à Justiça Eleitoral. E novidade, vão para os dois agora, MP, Ministério Público e Justiça Eleitoral, para considerar se aquilo é regular ou não. Exatamente. A pessoa não precisa se identificar quando ela manda no Pardal. Vamos supor que aquela atividade que a pessoa fotografou ou filmou está regular. Muitas vezes essas denúncias são separadas. Quando você presta suas contas, vem lá certinho tudo que era para ter sido feito, ok, aquilo é arquivado. Agora, se aquela denúncia aconteceu, aquilo era uma irregularidade e você às vezes omitiu ou até mesmo declarou equivocadamente ou declarou com má fé, não declarou com má fé, você vai ter a punição que o Ministério Público achar cabível com a Justiça Eleitoral. Entendeu? Entendi. Por isso que eu frisei muito que o planejamento tem que envolver quem te assessora e quem está perto de você, inclusive a família. Porque tem gente que, às vezes, no intuito de ajudar, te prejudica. Então, tem que deixar isso bem alinhado com todo mundo que te circunda, que queira contribuir com a sua campanha. Porque ele pode contribuir, por exemplo, o seu irmão, doando recursos financeiros para a sua campanha. Aí você vai lá, contrata o carro de som. É totalmente permitido a sua contratação do carro de som. Mas ele próprio não pode ir lá contratar e fazendo a propaganda para você. Tudo tem que passar pela conta de campanha. E a pessoa física só pode doar financeiro ou aquela atividade que é produto do seu serviço, da sua atividade econômica na vida comum. Entendi. Beleza? Então aí é somente se houver uma denúncia, né? Sim, sim. Entendi. Obrigado. Nada. Só que tem que tomar cuidado antes dele autorizar que o irmão faça isso, ver se o irmão pode fazer isso, né? Porque assim, o declarar, a gente está considerando que é regular, ou até declarar irregular, né? Então é importante ter a conversa antes. Seu nome? Maurício Santos. Maurício, eu estou tá rouco. Mas eu vou lhe ouvir. Ele está sendo meu porta-voz aqui. Mas nas perguntas. fale que eu ouço. Ele deu um exemplo sobre a questão do carro. O carro para andar não pode mais andar, só o carro com som, tem que ter no mínimo 10 pessoas, é isso? E aí são as regras da propaganda. Isso. Eu evito palpitar sobre a regra da propaganda, porque a minuta da resolução da nova é separada da de arrecadação. Mas eu acho que tem umas regras aí realmente próprias do carro da propaganda. Ok, obrigada. E outra coisa importante, lembra que eu falei para vocês que na prestação de contas, na minuta da prestação, tem limite para você gastar com veículo contratado? O carro de som, se for aquele que é o carro de placa própria, que é um carro de som que não é uma locação do veículo que você vai fazer, ele não entra nesse percentual dos 20% do total arrecadado da campanha, tá? De nada. Mais uma pergunta. Eu cheguei um pouquinho atrasado por conta da chuva. Que bom que você veio, não desistiu. Aí, uma dúvida frequente que a gente sempre tem, a pessoa com inadimplência no nome, ela consegue fazer toda essa tramitação bancária? A pessoa que tem qualquer restrição no CPF, Serasa, qualquer órgão de proteção ao crédito, os bancos são obrigados a abrir a conta bancária desse candidato, só que o banco é proibido de dar talão de cheque para ele. Ele vai dar o cartão
para ele trabalhar com cartão e vai disponibilizar lá o tal do aplicativo, né? Vai liberar o Internet Banking. Mas os bancos são proibidos de impedir a abertura de conta bancária para qualquer candidato que tenha restrição. Se isso acontecer, e acontece, noticiem o cartório eleitoral, o promotor eleitoral, para que o banco seja advertido e permita que essa conta seja aberta. Tá? Mas é comum, né? Tem muita gente com problema e que vai se candidatar, tem problema. Sim, sim, brigas, né? Estão em brigas ainda. Então, não tem problema. Por isso que é bem separado. A sua vida candidato, você é um CNPJ limpinho. Não se mistura com a sua vida pessoa física. Você pode ter todos os problemas financeiros do planeta no seu CPF. O seu CNPJ sai virgem, limpinho para você fazer a sua campanha. Agora, se você não é regrado na sua vida pessoa física, você provavelmente não vai ser regrado na sua vida pessoa jurídica. Tá? Pessoa jurídica, quero dizer, candidato. Então, aí é importante, né, a índole, a conduta de cada um estar alinhada a essas exigências. Mas tenham condutas éticas sempre. A gente sabe que a nossa política, né, está tão mal vista, está tão desvalorizada, mas a gente sabe que tem tanta gente séria, tanta gente que só depende de vocês mudar isso. Né? A gente conversava antes de começar o curso que a gente não tem o menor perfil para esse tipo de cargo eletivo que vocês estão se predispondo, porque a gente acha que é uma coisa de tanta grandeza que a gente se acha até incapaz de uma renúncia até pessoal tão grande para levar adiante esse bem comum, né? Essa dedicação à população. Mas lembrem-se, cada conduta ética de vocês, em cada dia da campanha, é que vai fazer a diferença no todo. Às vezes, uma bobeira que você fez ali, tentando, às vezes, ser um pouquinho mais esperto, ou tentando ir por um atalho, não é fácil, né? O correto é sempre mais difícil, né? Eu brinco que não tem elevador para o correto. É escada e é lá no último andar, na cobertura. Mas quando você chegar lá, a vista é tão linda, o elevador pode quebrar no meio e você não chegar lá, tá? Então, assim, pensem nisso na campanha. Sejam éticos, tenham condutas alinhadas à legislação, para que vocês mudem e que a gente possa se orgulhar dos vereadores que a cidade de Bragança tem. Viu? Depois vocês vão me contar. Cada um, entendeu? Fazendo o seu todo. Faça cada detalhe com perfeição. Tome cuidado em cada etapa do processo. Seja cuidadoso, porque isso vai fazer a diferença. E vai ser tão lindo, né? A cidade vai receber pessoas realmente aptas a cuidar daquele bem comum, né? Daquela ética, daquela postura lá de 300 anos antes de Cristo, que a gente está precisando tanto e que a gente acredita. Eu tenho certeza que a gente vai ter notícias lindas aqui de Bragança. Quero ver vocês aqui, visitar o gabinete de vocês, vim tomar esse café gostoso que me serviram aqui. E olhar e falar, olha, lembra? Você estava sentado em tal lugar, eu lembro o dia que você estava aqui. Francisco, você me perguntou várias vezes, né? Vocês todos, vocês vieram, lembra que foi um dia de chuva? Vocês chegaram. Isso acontece sempre, né? São muitos anos nessa área, né? Mais de 30 anos. E é assim que começa, é assim. Eu entrei com 20 na Justiça Eleitoral, eu estou com as vésperas dos 52, daqui em fevereiro eu faço 52, então estou fazendo 30, ó, meu colega. Nossa, eu não tinha uma pergunta, agora eu tenho. Estou fazendo. Que separa. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito, muito, muito. Eu dou aulas nessa área desde 2000. O curso completo que eu dou começa às 9 horas da manhã e termina às 19.
e a gente destrincha a legislação inteira, é um curso de imersão, né? A gente tem turmas em São Paulo já, estava falando para a Érica, a turma de março, são 100 pessoas por turma, a turma de março já está estourada, lotada, a de abril a gente está com inscrições abertas, se vocês se interessarem em aprender mais, a gente vai ter o maior prazer em São Paulo, no Hotel Maxud Plaza. É um curso que começa às 9 horas da manhã, a gente vê a legislação inteirinha. Eu dou aula no Instituto do Direito Público de Brasília, na pós-graduação de Direito Eleitoral. Normalmente é o quê? Sábado? Sempre um sábado, porque eu sou chefe de cartório em São Paulo. E aí, de segunda a sexta, eu estou no cartório, o curso é sempre aos sábados. Eu preciso agora montar uma turma de domingo, porque eu tenho alguns alunos que são adventistas do 7º dia, e eles só fazem o online. Só que o online não tem essa conversa, o bate-papo, tira dúvida, né? Não é. Então, eu preciso montar uma turma de domingo, mas está um pouco difícil conseguir ajustar tudo, porque a equipe que trabalha comigo também tem família, né? Todo mundo se disponibiliza, mas é sempre aos sábados, das 9 às 19. E aí a gente conversa bastante sobre isso. Diga seu nome. Pocaia, o que significa pocaia? É indígena? Que lindo, amei. Espírito de Jeová. Lindo. Ai, que ótimo. Que legal. Experiência boa, né? Diga, Pocaia. Eu falei assim, vou fazer online. Você põe uma bonequinha aí, só falando, qual é o seu nome? Para perguntar, né? Eu gosto muito de saber, conhecer vocês, porque, assim, eu me interesso mesmo por vocês. Então, à medida que eu sei quem é você, sei o seu nome, eu acompanho também, né? Às vezes eu estou lá no Diário da Justiça, como eu falei, eletrônico, olha, fulano, olha, Beltrano aqui, nossa, olha esse advogado, que bela defesa ele fez desse candidato que é meu aluno. Ou então dou bronca. Como que você fez aquilo com o meu aluno? Entendeu? Então, é uma convivência. Eu dou aula nessa área, eu estava contando para a Érica, eu entrei no tribunal antes da Constituição existir. Eu entrei em fevereiro de 88, a Constituição veio em novembro. Antes da lei das eleições, que só veio lá quase 10 anos depois, a de 97. As primeiras instruções sobre prestação de contas que eu peguei para fazer, que a gente trabalhava, o máximo da legislação era uma folhinha e meia. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E é um filhote que a gente acompanhou o crescimento. E hoje a minuta tem 81 páginas, a minuta da resolução da prestação. Só ela. Fora todas as outras leis, resoluções, portarias, instruções normativas. Mas à medida que vocês... É o que mais tem. Mas à medida que você lê e você procura captar o que aquilo realmente significa, você aprende. E você é capaz de aprender muito. Ah, tem uma coisa super legal que vocês podem fazer. Já ia esquecendo. Eu tenho um canal no YouTube, tem mais de 200 vídeos, tudo de graça. E todos os dias eu tenho uma série que chama Responda em um Minuto. Todos os dias tem lá uma pergunta e um áudio meu com a resposta em até 1 minuto. E vocês são capazes de aprender a prestação de contas com 1 minuto por dia. O canal chama Rita Gonçalves, é um canal do YouTube. Instagram, Facebook, eu sempre publico. Tudo de graça, tem quase 300 vídeos lá, áudios e perguntas. E a gente vai colocar essas perguntas até o dia da eleição. Todos os dias é um projeto nosso, da equipe, uma pergunta e uma resposta todos os dias. A gente quer passar das 500 perguntas. Gonçalves com S? Gonçalves com C cedilha. Rita Gonçalves com C cedilha. Se vocês entrarem aí, já vão achar. Compartilhem esses conhecimentos, compartilhem. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Chamem suas equipes, conversem com elas, para vocês conseguirem multiplicar esse conhecimento, tá? O que eu puder responder sempre, casos concretos eu não atuo, tá, pessoal?
Eu atuo nos rigorosos limites éticos do cargo que eu ocupo no tribunal. Mas questões de legislação, dúvidas de entendimento da matéria, contem comigo para esclarecer. Mas casos concretos, ajudar a arrumar, dar dica do que fazer depois, não posso e respeito rigorosamente, porque eu quero continuar ensinando para vocês. Tá bom? Acharam aí? Achou? Rita Gonçalves, achou? Vocês vão ver aí, ó. Dá para ir se distraindo. Vai ouvindo, todas essas perguntas são reais. São perguntas que chegam para mim de algum jeito, eu vou lá e faço um áudio e vocês vão aprendendo. Eu acho que está em 260 e pouco aí, né? Quem está vendo aí? Ah, tá. Pelo Facebook tem também. Pelo Instagram é professora Rita Gon? No Instagram acho que é professora Rita Gon, né? Porque ele não cabe tudo? Ah, então ótimo, ótimo. Vocês vão ver lá, tá? Todo dia tem uma. Ó, já pensou? Daqui até lá, quantas vocês vão aprender? Um monte. E podem fazer também pergunta. Aí eu vou e gravo o áudio com a pergunta de vocês. Tá? Mais? Gostaram? Serviu para alguma coisa? Foi útil? Que bom. Valeu a pena vir na chuva? Ai, que bom. Yes. Aê! Muito bom. Pretendo estar aqui em 20, se for possível. Se não for possível, desde já, meus sinceros desejos que vocês arrasem, tá? Quero histórias lindas depois me contando de como foi, tá bom? Beijo para todos. Então, a gente gostaria de dizer que conheci a professora Rita em junho do ano passado. Isso, a gente tentou trazer ela no ano passado, agenda lotadíssima. Quando foi esse ano, a mesma coisa, a gente não conseguia nem também agenda. Foi por pouco mesmo. Não. Aí a gente falou, não, vamos tentar para o curso do Precaver, né? E aí deu certo, ainda bem, porque foi um conteúdo, um conhecimento maravilhoso que ela tem com o assunto, né? E então eu gostaria de agradecer a professora Rita, muito obrigada pela presença nessa noite, agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, convidar o vereador Sidney Guedes para nos ajudar aqui numa entrega de certificados da palestra. Uma lembrancinha da casa. Isso. Antes de finalizar, só uma foto aqui. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes nessa noite de chuva, né? Que realmente não foi estava forte, faltou bastante gente. E dizer que a gente continua na segunda-feira, dia 2, né, mais uma palestra, mais um assunto sobre o Executivo Municipal, a relação com o Legislativo, o ex-presidente da Casa, que vai dar o conhecimento dele também aqui. E não esqueçam de fazer os relatórios para o quanto antes trazerem para a gente poder já ir adiantando isso daí. Muito obrigada e boa noite a todos. Isso Não, os slides a gente já combinou que a gente vai passar tudo no final, eu vou passar o link certinho, tá? Muito obrigada e boa noite, gente. Tem sim, claro, pode tirar foto sim, com certeza. Tudo bem? Parabéns. Fiquem à vontade, quem quiser tirar dúvidas, tá conversando.